Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área, com mais um vídeo de notícias do nosso Flamengo para vocês. Hoje a gente está com bastante informação e um recado claro do Mengão, que atropelou o Vasco no dia de ontem, mostrou superioridade e deixou claro quem é que manda no Rio de Janeiro. Antes de tudo, eu queria falar com vocês sobre a nossa missão, a missão do nosso canal, que é trazer para vocês, de forma fidedigna, notícias verdadeiras, os fatos do que está acontecendo em relação ao Mengão. E a única contribuição que a gente pede aqui é o teu like, que você acione o sino das notificações, deixe também o teu comentário. A gente chegou à incrível marca de 1.000 inscritos. Eu agradeço a todos vocês que fazem parte desse projeto, que contribuem para o Expresso Rubro-Negro ser o canal que é hoje. E nada disso aqui seria possível se não fosse por vocês, tá? Eu sou muito grato por isso, e eu sei que a gente vai alcançar patamares ainda maiores, beleza? Então vamos falar sobre o nosso time, que a notícia principal que a gente tem do Flamengo ontem foi a partida, o clássico dos milhões contra o Vasco, onde o Flamengo dominou de ponta a ponta a partida e venceu por 1-0, tá? E poderia ter goleado até se o placar refletisse o desempenho que foi em campo, tá? O Flamengo terminou a partida com 32 finalizações contra apenas uma do Vasco. Desde o primeiro minuto de jogo, o Flamengo dominou as ações ofensivas, demonstrou intensidade muito grande, pressão alta, troca de passes. E o time, ao contrário do que eu imaginei, pensei que por ser início de temporada, os times estariam numa rotação mais lenta, estariam um pouco mais devagar, mas a rotação estava muito rápida, controle do jogo, controles ofensivos. E mesmo antes do lance da expulsão do Cauã Barros, o Vasco já estava sendo dominado, sem criar nenhum tipo de chance clara. O gol saiu de uma finalização do Carrascal aos 23 minutos do segundo tempo, uma bela finalização do Carrascal, e é uma vitória do Mengão que melhora a confiança do time, que vinha mal no Campeonato Carioca, tá? Acho que foi bem válido, apesar de eu ser contra o time profissional já voltar agora, acho que foi um jogo válido, foi uma vitória muito boa pra gente ter um gostinho do que esperar do Flamengo nessa temporada, tá? E aí a gente falando um pouco da expulsão do Cauã Barros, pelo pisão na panturrilha do Carrascal, foi um ponto de virada na partida, obviamente, claro, não há forma de negar isso. E muitos torcedores chamaram o lance de falta passiva para expulsão, outros não, muita gente questionou. Eu geralmente me baseio pelos comentários inteligentes, tá? Nessa galera que fala em VAR, CBF e tal. O juiz, ele teve convicção. Ele, no jogo, viu o lance, estava próximo, entendeu como lance passivo de expulsão. Não foi frame, não foi quadro a quadro. O que o juiz viu foi, de fato, o que aconteceu. Talvez um cartão amarelo estivesse de bom tamanho? Sim, mas é uma decisão interpretativa do juiz. Isso não quer dizer que ele deliberadamente queria prejudicar ou favorecer ninguém. Mas, mesmo sem esse cartão, o placar não parece que seria diferente do que o que aconteceu ontem. O Flamengo tinha uma supremacia total em posse, ataque, organização tática desde o início. O nível de finalizações e o domínio do jogo destaca isso, tá? E alguns destaques individuais no Flamengo para jogadores como o Royal, que jogou uma boa partida ontem, o Vitão também, que fez uma boa estreia, tá? Foi positivo alguns lances do Vitão, e o Daniel Sales, que é um jogador discreto, mas é eficiente. Tem vários pontos a melhorar, obviamente, assim como o Royal também. O curioso de tudo isso é que nenhum dos três foi muito exigido, mas conseguiram desempenhar uma boa partida. E isso muito se dá pelo fato do Vasco não ter tido repertório ou possibilidade de ataque, tá? O Flamengo controlou o jogo, assim como a gente esteve acostumado na temporada de 2025, tá? Agora, saindo um pouco do âmbito do jogo e a gente entrando no que diz respeito às negociações, a gente sabe que o Flamengo está avançado nas negociações com o Paquetá. O Boto ontem falou um pouco sobre isso, tá? Diz que há avanços significativos com o West Ham, mas que a operação é complexa e envolve valores altos, várias situações a serem alinhadas e que o clube está paciente e cauteloso, tá? Foi divulgado ontem que o West Ham já deu bandeira branca, entendeu que já não há mais como o Paquetá jogar no time do West Ham, não tem mais possibilidades, até porque o jogador não quer e o West Ham já entende que precisa negociar o jogador, tá? E o Boto, além disso, falou também sobre o interesse de contratar um camisa 9 para o Flamengo.
Ele falou que o interesse não é contratar qualquer atacante. É um atacante com características que se alinhem ao jogo do Flamengo, ao estilo que o Flamengo pede. Não simples reserva para o Pedro, mas alguém que ofereça qualidade, dinamismo e capacidade de decisão. E ele falou que caso não encontrem esse jogador, o Flamengo não vai trazer um atacante de vitrine só para mostrar que tem um. Eles querem aquele jogador que se encaixe perfeitamente no modelo de jogo que o Felipe Luiz tem em mente, tá? Até porque terão jogos onde um jogador como o Pedro será uma opção mais viável, pelo estilo do time adversário, ou pelo jogo que joga o time adversário, e outros jogos que um atacante mais dinâmico, um atacante com outras características seja exigido, tá? Pensando um pouco no que foi a proposta do Flamengo para o Caio Jorge, a gente acredita que ele queira um atacante de mobilidade, que seja móvel, se mova tanto entre o centro para as pontas, que seja um jogador que tenha característica de facão, de infiltração, de quebra de linhas. Então, tudo isso a gente imagina que seja o perfil ideal que ele procura, tá? E realmente, pessoal, para o nível que tem o Flamengo hoje, esse atleta é mais difícil de se conseguir. Por quê? Ou ele já está em um grande time da Europa, entendeu? Ou é um jogador que a dificuldade de você encontrar é muito maior, tá? Muito maior para peneirar esse jogador. Mas é possível, obviamente é possível. Mas a fala do Boto mostra que ele estrategicamente tem uma visão de atacante bem alinhada, que é aquilo que ele quer, mas que não vai fazer nenhuma loucura, nenhuma aventura para ir atrás desse atacante, se não for possível, tá? Se não for possível trazer. Eu acho até que dentre as opções que o Flamengo tem buscado no mercado, eu acho que o atacante deve ficar ali até para o meio do ano, onde aparecem as melhores oportunidades de mercado. Já falei isso antes aqui no canal, né? O meio do ano para o futebol como um todo ele é muito bom, porque ele marca o fim da temporada europeia, e aí tem muitos jogadores de saída chegando, isso torna até os valores um pouco mais baixos, tá? E aí a gente sabe que o Flamengo tem se notabilizado por estar muito avançado com o Paquetá, tá? Essa negociação, ela infelizmente não aconteceu ainda, porque há entraves, há situações que o West Ham não abre mão e que o Flamengo tem tentado negociar, tá? Mas assim que a gente tiver qualquer informação, qualquer notícia adicional, a gente traz aqui para vocês, tá? Mas eu queria saber a opinião de todos vocês, pessoal. Acham que o padrão de jogo do Flamengo ontem foi um padrão maduro? Empolgou vocês assim como me empolgou também? Sobre o mercado de transferências, vindo o Paquetá, a gente pode deixar um atacante para o meio do ano? Ou vocês querem esse atacante para ontem? Comenta aqui embaixo, fideliza o like para fortalecer o nosso canal, deixe seu comentário também, compartilhe com seu amigo rubro-negro, tá? Porque como vocês bem sabem, aqui o Expresso nunca para, e nunca se esqueçam, aqui é Mengão. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pelos 1000 inscritos. Tamo juntasso, viu? Tô muito grato a vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.